Olá, meninas, Deise aqui. Hoje, no nosso devocional, vamos estudar 2 Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu para o seu amigo Timóteo enquanto estava preso ainda em Roma. Nessa carta, Paulo revela que já sentia que o fim da sua vida estava próximo e ele convida o seu amigo a visitá-lo para reforçar ensinamentos de sabedoria que ele gostaria que certamente Timóteo continuasse a ensinar, né? Timóteo era um amigo querido. Paulo também revela nessa carta que ele foi abandonado por muitos dos seus amigos. Nós sabemos que nos momentos de dificuldade nós podemos observar quem de fato é nosso amigo. Porque amigos verdadeiros e leais não te abandonarão no momento difícil. Então, aqueles que restarem, ainda que seja apenas um, se alegre, porque ali você sabe que tem um amigo e irmão fiel. Medite sobre isso. Então, vamos ler? Eu vou ler alguns versículos, talvez não todos, mas você, por favor, tenha um tempo do seu devocional íntimo com o Senhor. Leia a palavra de Deus, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 1, começa com Paulo, como ele sempre começa, se apresentando. E Paulo é um exemplo de identidade, não é? Se fala muito sobre identidade, muitas pregações maravilhosas, mas Paulo não tem dúvidas de quem ele é e de quem o chamou. Não importa que ele seja acusado, que ele seja preso, ele continua escrevendo as suas cartas, se apresentando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele sabe que ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. O versículo 2, ele endereça a carta a Timóteo. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim ele vê Timóteo como um filho na fé. Ele não é qualquer amigo. A partir do versículo 3, estou com a Bíblia aqui, ele começa a exortar sobre a firmeza e a constância. Eu acredito que é um bom ponto para meditarmos, não é? Constância é fundamental para alcançarmos qualquer objetivo. Qualquer coisa que nós fazemos sem constância, não vamos alcançar bons resultados. Se nós decidimos ler a Bíblia, fazer um devocional, vamos permanecer apesar das dificuldades, apesar do desânimo, apesar do clima. É necessário constância em tudo que decidimos fazer na vida. Eu espero que você comece essa segunda-feira meditando sobre isso, sobre o que você precisa permanecer firme e constante. Amém? O versículo 3, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com muita consciência pura. Porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Você tem orado pelos seus amigos, pelas pessoas que você ama? Pois se devemos orar até pelos nossos inimigos, imagine o quanto devemos amar e orar aqueles que são fiéis na nossa vida. Amém? O versículo 4 diz que ele deseja muito vê-lo e é nesse momento que ele convida para ter com ele. O versículo 5, ele elogia Timóteo falando que traz à memória a fé não fingida que há em ti, em Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Uma fé que é hereditária, que vem já exemplo de família, sua avó, sua mãe, e que ele está certo que Timóteo também é esse homem de fé. O versículo 6 é bem importante. Ele diz: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Desperta o dom de Deus. Se você tem um dom de Deus e está aí tímida, ora, fala com seu líder. A questão da imposição de mãos é muito importante. Na verdade, eu deveria e posso fazer posteriormente um ensino sobre isso, porque é algo que traz ainda muita dúvida, questionamento, mas é lícito, é bíblico.
tá bom? O versículo 7 diz, porque Deus não, repita comigo, não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Se estamos falhando na prática desses pontos, vamos permanecer constância, firmeza, buscando nos desenvolver naquilo que ainda somos débeis, ok? Podemos pedir ajuda a Deus para todas as coisas que precisamos mudar e desenvolver. O versículo 8 diz, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições dos evangelhos, segundo o poder de Deus. Eu gostaria de fazer um link aqui desse versículo com Marcos 8:38, que diz que se alguém se envergonhar de Jesus e de sua palavra, eu tô falando com as minhas palavras, tá? Naquele grande dia que o Filho do Homem voltará com seu Pai, ele também se envergonhará de vós. Eu não creio que nós queremos que Jesus se envergonhe de nós. Não devemos nos envergonhar do Evangelho e da sua palavra. O versículo 9 diz que nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado. Você não é chamado pelas suas obras, mas o Senhor te escolheu. O Senhor nos escolheu. Nós fomos escolhidos e amados por Ele primeiro. O versículo 10 segue falando sobre a salvação de Jesus Cristo, sobre viver à luz da palavra, e eu estou querendo seguir para a gente não demorar tanto. O versículo 11 diz, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Mais uma vez, Paulo reafirma quem ele é, o seu trabalho, né? Sobre também a sua identidade. Eu fui constituído pregador. Ele não se constituiu a si mesmo. Ele foi constituído por Deus para ser um doutor dos gentios. O versículo 12 diz, por cuja causa padeço. Também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs doutrinas, das palavras de que em mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Sabe, Paulo, mesmo sendo escolhido do Senhor, ele padeceu, ele sofreu, ele pagou um preço alto, que muitos não estão dispostos a pagar. E ainda assim ele diz que mantém a sua fé no amor e que tem a sua esperança em Jesus Cristo. O versículo 14 fala que guarde o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você. E ele é o nosso ajudador para todas as circunstâncias. Eu espero que você lembre-se disso cada dia. Você não está só, não está abandonada. Você tem o Espírito Santo dentro de você para te guiar nas suas decisões diárias. Nas mais difíceis, a mais simples. Basta que você creia e tenha comunhão com o Espírito Santo. O versículo 15 diz, bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda a misericórdia à casa de Onesíforo. Por muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Ele está falando sobre a fidelidade desse outro amigo, Onesíforo. E me perdoe se essa não é a pronúncia correta. Mas ele está falando que esse amigo, Onesíforo, foi alguém que não se vergonhou da pregação do evangelho, que não se vergonhou das prisões de Paulo e que o procurou nesses momentos difíceis. Para encerrar, o versículo 18 diz, o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Ele conclui falando sobre a fidelidade do amigo. Eu te asseguro que o amigo mais fiel que nós temos é o Espírito Santo.
Mas nós vivemos nessa terra e nós não fomos criados para viver isolados. Nós fomos criados para viver em união, em unidade. E esse é um ponto há muito para ser estudado, né? Sobre com quem devemos conviver. Mas esse vídeo já tá ficando muito longo, então gostaria de encerrar essa segunda-feira orando com você. E amanhã seguimos com o capítulo 2. Eu te asseguro, te encorajo a ouvir, a ler a sua Bíblia, porque os ensinos de Paulo são preciosos. Amém? Pai, nessa segunda-feira eu coloco a nossa vida nas tuas mãos, eu te peço sabedoria. E peço, Senhor, que nos mostre quem são os nossos amigos verdadeiros e fiéis. Nos coloca, Senhor, numa posição de firmeza, de constância, para sermos exemplos da fidelidade ao Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus. Tenha uma semana e um dia abençoado na prática da palavra de Deus. Amém.